Quando você fala sobre Matrix e faz a analogia, existe uma realidade e depois há o mundo fictício, que é aquele que esses códigos criam, chamado Matrix. Este não é o mundo real? A pergunta é, isso aqui não é a realidade? Muito boa pergunta. Olha, vou te responder com um trecho da Torá que explica isso perfeitamente. Ela explica de forma codificada e eu vou decodificar aqui para que todos entendam. Vem do hebraico original. Já ouviu que vivemos em um sonho, que a vida é um sonho? Caldeirão de Labarca, a vida é sonho. Bom, muitos autores ao longo da história nos disseram que, na verdade, isso aqui é um sonho. Bom, na Torá se fala que José, o personagem bíblico, José que foi vice-faraó do Egito, filho de Jacó, teve um sonho e que era especialista na interpretação de sonhos. Então, como a Torá diz isso? Como o hebraico da Torá diz isso? Diz Yosef Halom Halom, ou seja, Yosef sonhou um sonho, Yosef Halom, Yosef sonhou Halom, Halom, um sonho. Bom, bastaria dizer Yosef sonhou, não é? Ou Yosef teve um sonho? Não, não. Ele diz literalmente Yosef sonhou um sonho. Para que essa redundância? A Torá não desperdiça palavras à toa. E a resposta é que isso é um código que significa que existe dentro da alma. Yosef simboliza a alma. E dentro da alma existe a capacidade de sonhar, mas é que dentro do sonho existe outro sonho. Ou seja, é uma sucessão de sonhos dentro de sonhos. Respondendo à sua pergunta, este mundo é real? Também não é. Tudo é um sonho dentro de um sonho. E a saída, digamos, desse processo de sonhar dentro de sonhar, só é possível através da elevação da consciência, que finalmente vai te levar a se integrar na fonte. E aí você vai parar de sonhar. Matrix também te diz isso. O que é a fonte? O Criador, Deus, Jesus Cristo, Alá, Buda, não importa a religião, todos falam de um ente, uma força, uma energia criadora, organizadora. Assim, é uma inteligência, certo? A fonte é uma inteligência que tem a capacidade do eterno, que tem a capacidade de fazer tudo e de criar tudo sem absolutamente nenhuma limitação de nada. O que a inteligência criadora faz é se autolimitar. Em um movimento que os cabalistas chamam de Tzimtzum, ou seja, como a fonte não tem limite, eu coloco um limite artificial. Dentro de um ambiente artificial, vamos chamá-lo de primeiro ambiente artificial. Os cabalistas o chamam de Tzimtzum Aleph e se retraem. Eu crio um ambiente e me retraio. Tzimtzum é se retrair, eu me retraio e gero um espaço. Nesse espaço que eu gero, crio uma realidade. Mas dentro dessa realidade, eu me retraio novamente e gero outra realidade. Tinshumbet, isto é, a segunda retração. Bem, o objetivo da fonte, dizem os sábios, é conhecer a si mesma, é se recriar, é brincar. Portanto, o mais belo que se pode fazer neste mundo é se reinventar e se divertir. Brincar de viver. A vida é um jogo. A vida tem um objetivo que é a felicidade. Tem uma palavra que eu gosto muito que é felicidade. Em inglês se diz joy, eu adoro como soa. Em inglês, joy. E em hebraico se diz simchá, simchá, que simchá são as mesmas letras da palavra Mashiach, só que trocadas. Ou seja, o que é Mashiach? O Messias é encontrar a felicidade interior, a simchá, independentemente das circunstâncias externas. Por quê? Porque você entendeu que está em conexão direta com a fonte e que você é a fonte. Em uma porção, em um fractal. Você é a fonte ou a fonte está em você? Isso importa? Entendi perfeitamente. Então, que poder têm os números, a numerologia? Que poder têm as letras hebraicas ao conhecê-las? Porque você disse antes que o conhecimento do código pode alterar sua realidade? Para melhor? Quero que você me explique um pouco sobre isso. As letras hebraicas são 22 letras hebraicas. O alfabeto hebraico são 22 letras hebraicas. Já temos aí um número muito importante, o 22. Digo isso para que todo mundo já comece a anotar coisas importantes.
E as 22 letras hebraicas são o código computacional, o teclado com o qual o programador programa a realidade. Você pode permitir que a realidade seja programada no piloto automático, porque ela tem uma função, ou seja, por padrão, ela tem uma função de piloto automático. A função de piloto automático, ela vem nos eventos que você vive na sua vida. Ela vem pelo pacto de alma que você faz antes de encarnar neste mundo, e ela vem pela genealogia na qual você se encarna. Ou seja, você escolhe em qual genealogia vai se encarnar para viver certas lições, certas experiências. Você escolhe essa genealogia, não outra. Porque ela vai te proporcionar a vida para ter essas experiências e retificar a sua alma. Então, o hebraico é o código computacional de toda a realidade, incluindo a computação da sua alma. Vamos ver a alma como um algoritmo. Quando você entende que a alma é como um algoritmo, estou fazendo uma analogia, é algo muito difícil de explicar, obviamente. Você entende que isso tem uma computação? Olha, havia um grande cabalista chamado Isaac Luria, que era capaz de ver na testa das pessoas as letras hebraicas, que eram os componentes da sua alma. Ele conseguia ver na testa das pessoas letras tortas, de cabeça para baixo e meio quebradas. Querendo dizer que era a retificação que essa pessoa tinha vindo fazer neste mundo. Ele caminhava por um cemitério, sem saber que havia um cemitério, e ia identificando os nomes das pessoas enterradas ali. Ou seja, ele transcendia o nível material do conhecimento. Porque ele tinha integrado o poder das letras hebraicas dentro dele, entendeu? O poder das letras hebraicas. As letras hebraicas são essenciais porque se ativam em você conforme as estuda. Os cabalistas chamam isso de vestir. As letras que estão dentro de você já existem em você. Você é feito de letras. Tudo é feito de letras hebraicas. Como um código computacional, tudo é computado com esse material. Agora bem, muitas delas estão desativadas, estão latentes, muitas delas estão funcionando mal, ou estão quebradas ou estão distorcidas. E cada uma das 22 letras hebraicas tem um poder tremendo para te fazer viver experiências que transformam a sua vida. Como? Por exemplo, eu na minha escola ensino as 22 letras hebraicas em um programa específico. Mas enfim, o importante é entender que em cada uma das aulas eu ensino uma letra. Por exemplo, em uma aula ensino a letra Aleph, na seguinte, a letra Bet. E envio aos alunos uma série de práticas, meditar sobre a letra, fazer arte sobre a letra. Ou seja, uma série de práticas que fazem com que o poder dessa letra, desse código computacional, se ative dentro de você. Durante essa semana e nas seguintes em que a pessoa está praticando, ela percebe mudanças em seu interior. Os sonhos se tornam muito mais poderosos. Ela passa a receber mensagens sincronizadas com a realidade e começa a interpretá-las. Também começa a entender como as coisas se encaixam, alcança um entendimento mais profundo da realidade, de maneira automática. Os códigos começam a ser ativados. Foi o que aconteceu com Neo em Matrix. O que acontece com Neo? Neo está vivendo uma vida normal e, de repente, vê no seu computador: siga o coelho branco. Siga o coelho branco. E então uma pessoa aparece na porta da casa dele e ele vê a tatuagem do coelho branco. Ele tinha duas opções. Isso não pode ser coincidência. Eu acredito nisso e sigo o coelho branco. Ou eu ignoro o assunto e vou dormir. Entendeu? Então, as letras hebraicas ele tem esse efeito. Tem o efeito de ativar o potencial que sua alma tenha de eterno, sem limite em nível de expansão de consciência, para que você possa transformar este mundo em um jardim do Éden. O conceito de jardim do Éden não é uma dimensão que possa existir fora deste mundo. É uma dimensão que todos temos a obrigação de tornar real neste mundo físico. Fazer deste mundo um jardim do Éden. Entendo perfeitamente.